Amém? Gênesis capítulo 26. Diz assim o versículo 1. Eu vou ler, os irmãos acompanham. E havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu o Senhor e disse-lhe: não desça ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nessa terra, e eu serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. O versículo 12: e semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano sem medida, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu o varão, e ia engrandecendo, até que se tornou muito grande, e tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas, e muita gente ao seu serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de seu pai Abraão, os filisteus entulharam e encheram de terra. Disse também Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Então Isaque foi-se dali e fez o seu assento no vale de Gerar, e habitou lá. E tornou Isaque e cavou poços d'água, que cavaram nos dias de Abraão seu pai, e os filisteus tinham tapado depois da morte de Abraão, e chamou pelos nomes que chamaram seu pai. E cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale, e acharam ali um poço de água viva. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, também porfiaram sobre ele, por isso chamou o seu nome Sitna. E partindo dali, e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele, por isso chamou o seu nome Rehobote. E disse: porque agora nos alargou o Senhor, e crescemos nesta terra. Depois subiu dali a Berseba, e apareceu o Senhor naquela mesma noite, e disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas, porque sou contigo, te abençoei, te abençoar-te-ei, multiplicarei a tua semente, por amor de Abraão meu servo. E então edificou ali um altar, invocou o nome do Senhor, e armou ali a sua tenda, e os servos de Isaque cavaram ali um poço. Amém? Vamos orar ao Senhor. Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos por essa palavra que acabamos de meditar. Que o teu Espírito nos ajude nessa noite a falar a tua palavra debaixo da revelação e da unção do teu Espírito. Pai, eu oro em nome do Senhor Jesus, rogando a tua graça, porque sou insuficiente e preciso de ti, Espírito Santo. Dá luz aos meus irmãos que precisa de ti para compreender a tua verdade. É a minha oração, no nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar, amados. Louvado seja Deus. Aleluia. Amados, estamos aqui diante de um texto que nos chama a atenção. E o que é interessante é que Deus já antecipou um pouco aqui pelo Pereira, dizendo que tem hora que Deus manda ir, e tem hora que Deus manda voltar, e tem hora que Deus manda ficar. Deus, Ele faz essas coisas com aquele que teme a Ele, aquele que serve a Ele. No momento Deus disse para José: foge para o Egito e habita lá. Depois Deus disse para José: olha, pode voltar, porque aqueles que queriam matar o menino já morreram. E Deus vai conduzindo as nossas vidas. E quando nós aceitamos a direção de Deus para nós, quando nós aceitamos aquilo que Deus quer para nós, é aonde nós vivemos a bênção, é aonde nós vivemos o milagre. Por quê? Porque Deus, irmão, Ele enxerga muito além da nossa visão. A Bíblia diz que os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos. O meu pensamento é muito mais elevado que o vosso pensamento. E quando nós achamos que estamos tomando uma direção certa, Deus que nos ama, nos aparece, ou por visão, ou por sonho, ou fala em nosso coração, em nosso espírito, e nos diz: não vá para lá, fique lá, não venha, agora vá. E Deus vai nos conduzindo. E quando nós aceitamos a direção de Deus,
então nós vivemos a bênção. E o que aconteceu aqui? Diz o texto que havia fome na terra. E Deus, queridos, Ele é o Senhor da terra, e Ele também usa as tribulações, como a nossa irmã Vanúzia cantou. As tribulações das nossas vidas não são de modo algum, irmãos, para nos matar, não são para nos destruir. Diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 5, que as tribulações, ela produz em nós experiência. Olha o que diz lá, capítulo 5, versículo 3: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que as tribulações produz paciência, e a paciência experiência, e a experiência esperança, e a esperança não traz confusão. Perceba que quando Deus permite que uma tribulação venha para a nossa vida, não é para nos matar, não, o contrário, é para nos fazer experiente, é para nos dar esperança, é para aumentar nossa fé. Mas ao contrário disso, às vezes nós achamos que Deus quer nos matar e lançamos a culpa das nossas tragédias em Deus. E nós vamos falar sobre isso dentro dessa mensagem. Quando a fome vem, porque a fome vem, e o que a fome faz? A fome faz a gente se mexer, a fome faz a gente andar. Queridos, a gente se move por causa da fome, a gente se move pela falta de emprego, a gente se move por causa das necessidades. Se de repente não tiver mais emprego em São Paulo, o que a gente vai fazer, irmão? Vamos para Minas, não é assim? Não tem emprego em Minas? Vamos para o Ceará, vamos arrumar serviço na roça. Por quê? Porque a fome, a falta de emprego, a falta de recursos faz a gente se mover. E a fome veio para a vida de Isaac. Diz o texto que a fome já havia acontecido nos dias de Abraão, e agora nos dias de Isaac a fome veio. Então o que Isaac fez? Se moveu, foi para a terra dos filisteus, foi para Gerar, mas era a mão de Deus para ele. Ou seja, a fome veio e ele se moveu, e ele se moveu para o lugar certo. Ele foi para Gerar, foi para a terra dos filisteus. Era ali que Deus queria Isaac, Deus queria Isaac ali, porque Abraão já havia peregrinado ali, Abraão já havia andado por aquelas terras, e Deus queria que Isaac também andasse por aquelas terras. Deus queria que Isaac também tivesse experiências naquela terra, como teve Abraão. Uma coisa é eu ter experiência com Deus, outra coisa é os meus filhos, é a minha família, é você ter experiência com Deus. E Deus quer, irmão, que todos nós tenhamos experiência com Ele. Deus quer que todos nós tenhamos experiência com Ele. Mas quando nós temos experiência com Ele, é porque estamos passando por tribulações. Só vive a experiência quem passa por tribulação. Aleluia, aleluia. E quando ele estava ali em Gerar, o Senhor lhe apareceu. Por que o Senhor lhe apareceu? Porque Deus conhece a intenção do nosso coração. Deus sabe até onde a gente vai. Deus conhece os nossos propósitos. Então Deus lhe apareceu e disse: ei Isaac, peregrina nesta terra. A fome te trouxe para cá, e eu quero, Isaac, que você peregrina nesta terra. Esta é a terra que eu quero você. Não desça para o Egito. Por quê? Porque as coisas poderiam ficar ruins para Isaac ali. Mas qual que era a vontade de Deus? Fica aqui. Não desça para o Egito. Amados, os filisteus não gostavam de Abraão, porque Abraão era um homem que Deus fazia prosperar, e a prosperidade estava na vida de Abraão, a bênção estava na vida de Abraão. E diz o texto que nós lemos, que é quando Abraão morreu, o versículo 15,
Diz o texto que todos os poços que Abraão tinha cavado, os filisteus taparam, os filisteus entulharam. Por quê? Por causa da inveja, por causa do nome. E sabe o que é interessante, irmão? Que no Oriente, quando alguém cava um poço no Oriente, ele é reconhecido como um benfeitor. Quem cava poço no Oriente é chamado de benfeitor. Ele se torna uma pessoa famosa, uma pessoa benquista. Por quê? Porque um poço d'água, irmão, não é só benefício para mim, ou é? Não é. Um poço d'água é para quem precisar. E Abraão fez muitos poços, e aquilo trouxe fama a Abraão. Só que diz o texto que quando Abraão morreu, eles tamparam todos aqueles poços, entulharam aqueles poços. Enfim, Deus disse para Isaac: fica nesta terra, peregrina nesta terra, habita nesta terra, anda por esta terra, que eu vou te abençoar, por causa da promessa que eu fiz a Abraão. E essa promessa que eu fiz, eu reitero a você, eu renovo em você. Diz o texto: então ele plantou, versículo 12, e semeou Isaac naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor lhe abençoava. Quando nós obedecemos ao Senhor, quando nós estamos no lugar que Deus nos quer, o resultado é prosperidade. Basta a gente plantar. Se Deus quer que eu esteja aqui, então eu preciso plantar aqui. Existe uma questão que alguém chega no lugar e fica esperando. Não, meu irmão. Quando nós estamos no lugar que Deus quer, nós devemos plantar naquele lugar, devemos semear naquele lugar. Por quê? Porque é aqui que Deus nos trouxe. E se Deus nos trouxe para cá, e se estamos debaixo da vontade de Deus neste lugar, então devemos plantar. Aqui é o lugar que Deus quer que estejamos, então é aqui que eu vou plantar. E ele plantou naquela terra, e o resultado foi colher 100 vezes tanto. 100 vezes tanto, irmão. Isso aqui é um milagre. Por quê, irmão? Porque todo agricultor sabe que nem tudo que ele planta vai nascer 100%. Existem perdas, mas diz o texto aqui que não houve perda. Por que não houve perda? Porque diz o texto, porque o Senhor lhe abençoava. Quando você está na direção de Deus, tudo que você planta, você colhe. Quando você está na direção de Deus, os seus investimentos haverá retorno. Aleluia. E ele começou a se engrandecer. Diz o texto que ele se tornou muito grande. Versículo 14: ele tinha possessão de ovelhas, possessão de vaca e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. Perceba que a presença de Isaac na terra dos filisteus trouxe prosperidade. Como assim prosperidade? Isaac gerou emprego naquela terra. Isaac precisou de muita gente trabalhando para ele. As pessoas que não tinham trabalho, agora tinha lugar para trabalhar. Na onde? Na possessão de Isaac. Isaac era um homem que trazia riqueza àquela nação. Deus estava enriquecendo aquela nação por meio de Isaac. Prosperidade para o povo. Queridos, como a gente se alegra quando a gente ouve uma notícia assim: vai abrir um polo industrial na nossa cidade. O que a gente pensa, irmão? Emprego, riqueza. A gente se alegra. O fulano de tal começou uma empresa e a empresa dele está expandindo. O que a gente faz, irmão? Se alegra, porque é emprego.
ele está ficando rico, é verdade, mas está enriquecendo as pessoas. Queridos, quando um empresário enriquece e gera emprego, ele está nos enriquecendo. Ele está nos enriquecendo. Só que diz o texto que os filisteus o invejavam, não via nada daquilo com bons olhos. Por quê? Porque Isaac não estava na terra dele. Isaac estava peregrinando por ali, e por ele não ser natural da terra, a inveja era fato. Esse rapaz aqui chegou aqui esses dias, olha o tanto que ele enriqueceu, tudo que ele faz cresce, tudo que ele planta abençoa. Olha o tanto de gente que está trabalhando para ele, e a inveja começou a entrar no coração. E diz o texto que o rei Ameleque disse assim: olha, sai daqui, vai embora, porque você já se tornou muito poderoso. Quando ele foi embora, irmão, o que aconteceu? O versículo 17: então Isaac foi-se dali e fez o seu assento no vale de Gerar, e habitou lá. E tornou Isaac e cavou os poços de água que cavaram nos dias dos seus pais, que os filisteus taparam depois da morte de Abraão, e chamou pelos nomes que o seu pai havia chamado. Queridos, prestem bem atenção nisso. Quando Isaac foi expulso do lugar que ele estava, e ele foi habitar no vale de Gerar, a primeira coisa que ele fez foi cavar poços. Mas o que é interessante aqui é que ele não foi cavar por rumo, como a gente fala.